Oi, meus doutores, minhas doutoras. Vamos iniciar agora mais um projeto. Estou com o meu amigo e irmão, Dr. Marcos Vieira, e hoje vamos entrevistar, bater um papo, na realidade, com o grande amigo ortopedista Matheus Vogado. Tudo bom, Vogado? Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje iniciando esse projeto. E aí vamos ver como é que vai acontecer. Correr tudo na paz, meu nome é Marcos Vieira, estou aqui com meu irmão para iniciar esse projeto. Vogado, deixa eu explicar para vocês o que é que a gente quer desse projeto. Esse projeto é para a gente acompanhar mais de perto como funciona a residência médica, como é na realidade e a carreira médica em si também. É tirar as dúvidas minhas e de vocês. Eu vou começar aqui com o Vogado. É uma pergunta que eu quero te conhecer, quero saber como foi teu início. Quando tu entrou na faculdade, tua formação acadêmica, onde foi? Me explica aí. O início, acho que o meu foi no direito. Eu fiz um ano de direito. Sério? É. Sabia não. Mas, eu meio que no vestibular, indo fazer o vestibular, eu perguntei pro meu pai. Pai, se eu quiser fazer uma faculdade de medicina, o senhor banca e tudo, eu não sabia se tinha condição financeira. Aí meu pai falou, eu dou um jeito, pode fazer. Início eu comecei direito, fiz minha parte de colégio toda achando que ia ser advogado, me preparando para ser advogado. E aí eu estava até relativamente bem no curso de direito, mas aí pra galera foi surpresa, mas para mim já foi uma coisa planejada já há algum tempo. Na tua cabeça já vinha desde o começo, será que eu tô no lugar certo? Não, eu gostava do direito, mas eu sempre tive o pensamento que vida só tem uma e eu queria arriscar na minha vida, nesse período, o mínimo possível. E eu vi que o médico, por mais mal remunerado que ele seja, ele ganhava naquela época uns 10 mil reais, 12 mil reais por mês. E eu tava vendo que o pessoal que formava em direito naquela época, que eu jogava bola junto e tal, que eles almejavam empregos com salário de 3 mil, 4 mil, se matando de estudar. Justamente, porque assim, hoje em dia, naquela época não tanto, mas acho que hoje concurso público virou profissão. Você passar no concurso público tem que ser um estudo profissional. E para ganhar 4 mil, 5 mil, não que seja pouco dinheiro, não é. Mas você tem que ralar muito para conseguir aquilo ali. Não é tão Sim. fácil, não. E aí eu comecei a ver isso. Eu vi, nossa, aqui, se eu for para medicina, eu sendo mais um, eu vou conseguir me manter, vou ter meu dinheirinho e tudo. Direito, se eu for mais um, eu vou ter 30 anos. Agora eu tenho 29, fazer 30 anos, vou estar estudando para concurso. Ainda vai ter que batalhar muito. Então eu tinha esse pensamento. Me achava bom no que eu fazia, mas eu não tinha essa arrogância de achar que porque eu sou bom, eu vou conseguir tudo e tal. Então, vou para medicina. Eu não sabia o que era uma célula. Meus primeiros resumos são horríveis. Daí, deixa eu entender. Quando tu tava fazendo direito, tu iniciou um curso de medicina ou tu, assim, deu a doida e fez vestibular, tava estudando em casa? Durante o curso de direito, meu último e segundo semestre de direito, eu já estava fazendo pré-vestibular. Pré-vestibular. Aí fazia o pré-vestibular, ia para as aulas de direito lá, meio que ficava lendo as apostilas, tentando entender alguma coisa. Aí eu percebi que se eu não fizesse uma imersão grande naquilo dali, eu não ia conseguir. Então era coisa de madrugadas e madrugadas lendo Sônia Lopes. Eu lembro. Aí Quem não leu Sônia Lopes? Aí fui fazendo vestibular, meu primo me chamou para fazer lá em Porto Nacional, Tocantins. Fui, a primeira vez não passei. Chamaram até 94, eu fiquei em 96. Mas foi assim que eu tinha saído do direito. Eu fiquei, nossa... Tu chegou a formar no direito? Não, fiz um ano. Fez um ano só, né? Aí logo saiu. Aí logo saí. Aí eu vi, não, acho que da próxima vai dar certo. E da próxima deu. E comecei no curso de medicina e fui indo. Como foi essa mudança de cidade? Tu já conhecia Porto Nacional? Conhecia do vestibular anterior. Mas tu nunca tinha ouvido falar antes? Não sabia que Tinha existia. amigos lá, alguma coisa? Nada. Não tinha amigos, não tinha ninguém. Como foi esse início lá? Chegar em Porto Nacional, se deparar com, assim, sem conhecer ninguém, a faculdade, trote. Olha, a pior mudança da minha vida, eu nasci em Picos, uma cidade do interior do Piauí, e fui para Teresina. Acredito que essa foi o que me deu um baque maior. Eu fui com 10, 11 anos.
Quando eu fui para Porto Nacional, eu tinha 19, calouro de faculdade, eu não estava numa época que eu estava saindo muito para festa, eu não fui encalorada, não fui nada disso. Tava numa época mais fechada. Mas foi muito fácil se adaptar, foi muito tranquilo. Eu morava era tipo um pensionato, que era um hotel. E aí ficava com 8, 9 pessoas da minha sala. Era mais fácil enturmar com a Nossa, galera. foi muito bom para mim aquilo sempre ali. ter alguém para poder te apoiar é sempre Sim. bom. A entendeu? faculdade em si, na parte de entretenimento, é muito boa. Então, para mim, isso foi bom. Eu confesso que eu estudei lá, eu reconheço isso. É bom. É o que eu falo pro pessoal, até pros meus pais. Porque, assim, meus pais no início, eles falavam, moço, será que tu não quer voltar pra Teresina? Se tu não tá assistindo muito só Não, em pai, Porto pelo amor Nacional. de Deus, não. Era o que eu falava pra ele. Vou perder um período. Eu gosto tanto daqui, aqui eu fiz tantos amigos que eu considero como família pro resto da vida, que eu quero sair, óbvio que eu quero voltar pra perto dos meus pais, tudo, mas esse tempo eu quero curtir por aqui. E hoje eu agradeço por também ter estudado em Porto Nacional e de ter feito todos esses amigos, inclusive. Mas tu chegou a transferir alguma vez? A tentar Não, transferir? Tentei. No primeiro período era doido para transferir. Aí fui para Teresina, queria transferir para Nova FAP, tentei, não consegui. Não, mas esse problema aí de tentar de todo jeito transferir é o mal de... Eu já rodei, já morei no país quase todo. Tem algumas cidades que o pessoal que nasce e se cria lá acha que aquilo dali, que aquela cidade é o centro do mundo. Teresina e Goiânia são os principais exemplos. Quem nasce nesses dois locais... O Goiânia não precisa nem nascer em Goiânia. Pode nascer em Anápolis, mas se morou 6 meses em Goiânia, acha que Goiânia é o centro do mundo. E meu primo, o Júnior, que foi para Araguaína, ele tinha uma resistência muito grande. Não vou sair de Teresina, não vou... 6 meses lá na faculdade em Araguaína, ele não queria mais voltar para Teresina. Ele não, é muito Foi legal. essa a minha cabeça. Primeiro semestre eu voltei para as férias querendo voltar, transferir a todo custo. No outro semestre, quando meu pai me perguntou, eu falei, não, pai, eu acho que é melhor ficar por aqui. Vamos deixar. Vamos deixar. E aí acabou... Porque assim, mas tinha uma galera que transferia lá pro 4º, 5º período, que era quando dava certo. Você entrava meio numa fila. Só que dali eu já não queria ir mais. Eu queria terminar tudo lá e... Porto Nacional foi uma cidade... muito boa pra gente, foi legal. Foi bom morar lá. E aí, segui na faculdade. Complicado era só as provas. Aí eu quero saber, em que momento, acho que, da faculdade, tu começou a... Porque assim, a gente inicia na faculdade ainda com a cabeça de ensino médio, tudo isso. É uma cabeça diferente. Em que momento tu falou, deu teu estalo, tu disse, agora eu... realmente tenho que me dedicar mais, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que pensar na minha residência. Em que período, mais ou menos? Não, eu entrei na faculdade um pouco mais fechado. Só ficava no quarto lá, ficava lendo minhas coisas, fazendo minhas coisas, estudava. E aí, com um ano e meio de faculdade, eu meio que me soltei. Aí aproveitei festa, tudo, e parei de estudar. Estudava para a prova mesmo, 1, 2 dias antes, no máximo. E aí, no internato. No internato eu me dediquei. Caiu a ficha pra falar assim, agora tenho que dar todas as minhas forças porque vai acabar. Era no internato, eita, agora que eu vou ver se eu vou ser um médico bom mesmo. E eu via uma galera que formava, eu via uma galera assim que eu não quero ir por aí não. Então, pelo menos eu quero fazer direitinho. Fez internato em Porto mesmo? Em Porto... No internato, eu passei 1 ano e meio indo todo dia no hospital. Claro que sexta-feira tinha sextanejo, uma coisa assim, eu não ia. Mas... O internato foi quando tu começou a decidir, a querer ortopedia, ou tu queria alguma coisa antes? Como é que foi? Não. Um dos meus objetivos na medicina era fazer psiquiatria. Eu fiz o... Mas eu acho que eu lembro disso aí. Pois é. Eu acho que era tu e o Marcão que me falavam que ia fazer psiquiatria, tal. Todo mundo tinha certeza que tu ia fazer psiquiatria. Todo mundo falava. Um dos motivos da medicina é fazer psiquiatria. No próprio direito mesmo, eu gostava muito da parte de criminologia, da parte forense. E aí, no curso de medicina, eu me interessava bastante. Sabe aqueles documentários, livros sobre serial killers, sobre como funciona a mente. Trabalhar com a mente humana, tudo isso. Eu gostava, eu queria aquilo. Aí, formei, vim para São Paulo trabalhar como clínico geral. Essa parte de Tocantins e a vinda para São Paulo, alguém te chamou para vir para cá? Ou tu... Por que tu pesou, tu não voltou para tua cidade?
Não, era planejado. Porque eu tinha na cabeça que eu tinha que viver... Eu nasci no interior do Piauí. Fui morar em Não, lá tu é de Teresina. Bocaina, que é interior de Picos, certo? Ou tu é de Picos mesmo? Meu pai nasceu lá, Ah, tá. numa fazenda no distrito de Bocaina. Eu já nasci em Picos, mas aí eu tinha uma certa consciência que Picos perante ao mundo é irrelevante. Então eu tava com aquele pensamento de vir para uma cidade maior, meio que pensando, se eu me der bem em São Paulo, se eu conseguir me adaptar lá, eu posso me adaptar a qualquer local do mundo. Mas isso também não foi da noite pro dia, não. Eu já, antes de entrar no internato, eu já tinha esse pensamento. Essa noção. Eu tinha alguns amigos que fizeram internato aqui em São Paulo, e aí eu conversava com eles, via como era, e aí tentava pegar o máximo de informação que eu podia, entrava no Google, via o mapa para entender o que eles falavam, a zona norte, a zona leste, a zona sul, e aí já foi um pouco meio que planejado. Tentava Então, conhecer um pouco a realidade antes de vir, né? sim, tentava, pelo menos para quando chegasse aqui de paraquedas, Não já ficar perdido. Porque eu acho que Tem uma acontece, ajuda. toda vez que a gente sai da nossa cidade, vai fazer uma faculdade fora, a gente não está preparado. Porque tudo está decidido pelo fato de passar no vestibular, né? Então, quando a gente acaba passando e acaba conquistando aquilo, tudo que vem depois, para a gente é mil maravilhas, é a maior felicidade, a gente está realizado. Mas nessa hora a gente começa a traçar um caminho na nossa vida, né? E a gente começa a planejar, tem que começar a planejar, até para poder tudo se desenrolar da melhor forma. Deixa eu te perguntar, e a questão dos empregos? Quando tu veio, tu já sabia onde é que tinha emprego, se tinha sondado isso ou veio na cara e na coragem? Eu vim meio que como eu já tinha alguns amigos da faculdade, eu sempre tive amigos dos períodos mais acima, então eu meio como eu já sabia que queria vir, eu já estava em contato com eles. Então eu não vim com nada certo, mas eu sabia que Tinha uma direção. eu sabia que eu tinha muita gente ali para me ajudar. E foi assim que aconteceu. Morei com o Lucas, condomínio em Guarulhos, preço muito bom, perto dos principais hospitais que eu trabalhava. Então, ele já foi me colocando nos empregos dele, então para mim foi Facilitando. tranquilo. Agora eu vi outras realidades, por exemplo, pra gente que vive um ciclo social, nossos empregos são parecidos. Mas quando eu morei em São Paulo a primeira vez, eu de vez em quando dava uns plantões meio que perdidos, assim, os hospitais, pra meio que conhecer. Quando eu vim, na realidade, assim, eu tinha um conhecimento que aqui tinha serviço, tinha conhecimento de algumas pessoas que poderiam me ajudar com isso, mas a gente veio em 3, eu, Cairo e Fagner, a gente rodou bastante. Eu te digo que eu conheci de uma ponta a outra de São Paulo. A grande São Paulo, na realidade, Santo André, Santa Amaro, Praia Grande, Guarujá, Santos, Guarulhos, Tatuapé, todas essas regiões. A gente foi lá, fez um plantão para conhecer e até para... A gente chegou em alguns plantões não tão bons pra gente, daí a gente foi buscando outros plantões melhores. Quando a gente achou, a gente meio que sossegou por ali. Naquela época tava bem mais difícil conseguir plantão que agora. Quando eu cheguei, plantão à vista, vixe, era difícil demais. Confusão maior do mundo. Agora não, para arranjar uma escala fixa no plantão do Neurocenter, era começando pelo fim de semana e olha lá, se tu mostrasse que tu era bom. Com o Covid, deu uma abertura muito grande. Plantões à vista ficaram em abundância, aumentaram o valor do plantão, aumentou muitas vagas de plantão para Covid, mas em compensação agora que o Covid está acabando, está fechando, está diminuindo. E eu acredito que volte igual era antes ou pior, pela quantidade de médicos que formou. Eu acho que a quantidade de médico que formou sempre vai existir, não adianta. Aí a população tem necessidade. Eu acho que essa parte do Covid ajudou muito para valorizar a profissão do médico. Eu acho que ele ainda trouxe muito isso. Não, eu não vejo assim, não. Quando eu formei em 2017, meio de 2017, já estava mais complicado conseguir plantão. Aqueles que faziam esquemas no plantão, né, que é meio que dividir plantão, dar plantão em 2 lugares seguidos, já não estava mais dando certo aquilo. E aí o Covid, para mim, veio como... Quem está formando agora nesse período de Covid acha que aqui em São Paulo tá sobrando emprego. Vai ter uma plantão ilusão. quando quiser. É uma ilusão. Eu acredito que daqui 1, 2 anos vai ter uma realidade igual, ou acredito que até pior do que quando eu me formei. Que era mais difícil conseguir o plantão, não dava essa coisa de ter esquema, de sair, por exemplo, plantão é de 7 da manhã, 7
da noite. Não dá para sair 5h30, 5 horas. A divisão de horário ali, você vai ter seus horários de almoço ali, e o resto é trabalhando. Eu acredito que vai complicar um pouco mais isso daí. E essa parte de gente formando sempre vai existir, mas agora a quantidade é bem maior. Não, a partir dos anos que passaram, obviamente, dos últimos 2 anos, já aumentou muito a quantidade de formados, mas a partir, acho que 2024, vai formar tipo o dobro que formava 10 anos atrás. 2024 vai estabilizar o número de formandos? Isso, teoricamente. Ou vai parar de porque assim, 2024, se eu não estiver enganado na data, é quando vai estar formando as primeiras turmas que foram abertas no período da Dilma. E depois disso não foram abertas mais. Mas pode ser aberta a qualquer momento. Então, assim, a gente cai até num assunto importante da gente discutir. Quando tu chegou a trabalhar quanto tempo para entrar na residência? Qual a importância que tu acha que teve nesse processo? Uns 6, 7 meses. 7 meses? Chegou nesse 1 ano, né? Não foi 1 ano. Foi legal porque eu trabalhei desde o Hospital Geral de Guarulhos até... Eu dei um plantão lá, puxado, Moreno. Lá é complicado. Muito complicado, muito mesmo. Mas foi um aprendizado enorme. Também você tinha que passar 12 horas lá dando sua vida. Era o tipo de plantão que você ficava as 12 horas lá e você não tinha condição de sair para jantar no mesmo dia, assim. Você tinha que ir para casa e descansar. Muito pesado, muito mesmo. E em todos os aspectos, você ficava no pronto-socorro ali na porta, se um cara infartasse, você tinha que mandar para a sala vermelha. O cara da sala vermelha, extremamente grosso. Lotado. Zangado. Coisa de atender 100, 120. E aí, de vez em quando, vinha um cara pedir atestado, vinha alguém mais mal educado, e você já estava no limite toda hora, então, para você se controlar. E a consulta, a velocidade de consulta não podia ser lenta. Então, você tinha que otimizar ao máximo o seu tempo com o paciente ali. Quando você aprendia a otimizar. Se você não sabia, se você não conseguia otimizar, não tinha como. A gente falava para o chefe da equipe lá, olha, essa pessoa aqui, bora ver aí o registro de quantas pessoas eu atendi, ela atendeu. Aí, tipo, eu atendi 80, 90. A pessoa atendia 20. Isso, eu acho que é uma frustração que tem em todos os médicos, pelo menos que vão trabalhar na maioria dos pronto-socorros. Porque é assim, pelo menos eu pensava assim. Durante a faculdade de medicina, eu achava, vou formar, vou trabalhar num lugar bom, vou ter uma qualidade de vida, vou ser respeitado. E a realidade nua e crua de um recém-formado não é essa. Quando você forma, você começa a lidar com gente, na realidade. Isso é natural. Gente mal educada, você entra dentro de um sistema que é feito para dar errado. Por quê? Você tem que atender rápido e tem que atender bem. Então, o paciente que chega para você atender, ele já está 4 horas esperando lá fora. Então, ele já entra zangado. Já entra querendo descarregar em você todas as raivas dele que ele já passou naquele hospital. Daí você, em vez de poder dar um bom atendimento demorado, entender tudo dele, você tem um tempo para atender, porque senão lá fora lota a fila, começa a reclamação. Então você entra dentro de um sistema que sempre vai dar problema para você. Vai vir reclamação, vai vir ignorância e acaba você se frustra. Você fala, poxa, eu formei para isso, será? Eu achei que ia ser um pouco diferente. Até você aprender a virar a chavinha e entender que o problema não é você, o problema é o sistema. Mas claro que você tem a opção de lutar contra o sistema, mas eu acho isso muito um devaneio de quem forma, de quem assiste Grey's Anatomy, Dr. House, que acha que vão formar e vão fazer tudo ali. Eu achei que ia ser mais tranquilo depois que formasse. A vida nos plantões. Eu sabia que não era 1000 maravilhas, mas minha vida ia ser muito mais tranquila. Teve um tempo, inclusive, com 6, 8 meses, que eu falei, rapaz do céu, que vida. Você tá exausto mentalmente, de confusão, de briga, e eu sou um que absorvo muito aquela energia. Então eu pegava muita gente zangada, muita gente já puta com o mundo, e daí aqueles problemas eu absorvia e ficava só pensando naquilo durante o plantão. E daí Isso, às vezes, é até um pouco de falta de preparo para quando você forma. Às vezes, você acompanha a pessoa pelo Instagram lá, que, no Instagram todo mundo é legal. Que a vida é maravilhosa, que a medicina é linda. 48 de 72. Aí o cara que vai formar fala, pô, o cara tá fazendo 72 horas seguidas. Deve ser tranquilo. Então é legal e tal, não sei o que. Vai lá. E aí vai em qualquer lugar. Às vezes o cara que tá lá 72 horas seguidas,
ele já tem alguns anos, já tem algum amigo, já conseguiu um plantão melhor, tá mais bem organizado. Já tem experiência de saber lidar com aquele plantão. Sabe Já lidar. sabe lidar com a equipe, já tem uma cabeça diferente, uma tranquilidade para E poder a lidar com A essa pessoa se tempo forma, todo. acha que vai ser tranquilo, aí ela cai, aí ela se decepciona um pouco. Tem gente que, sei lá, dá 10, 15 plantões por mês. Alguns é para estudar e outros é porque realmente não aguenta. Não aguenta, não dá conta. E eu percebi isso em várias pessoas que se formaram comigo. Que algumas, elas conseguiram esticar a quantidade de plantões, mas pela saúde mental, e outras falaram, não, acho que eu não é necessário para mim, porque vai me fazer mais mal do que bem. É porque se a gente sai da faculdade, a gente não sai preparado, né? A gente não sai preparado para essa vida de plantonista. Não é a mesma coisa. A gente é acostumado a dar uma consulta de 1 hora, uma consulta de 30 minutos, é uma anamnese bem detalhada, é um exame bem detalhado. Às vezes no plantão, quando você chega, você tem que saber que é uma coisa bem mais direcionada, que você tem que ser bem mais ágil. Se você demorar demais, o paciente já bate na porta, já disse que você está enrolando, que você não está querendo atender direito. E à medida que você vai passando esse tempo... É porque, por exemplo, naquele período que eu meio que estagiei no internato, indo no pronto-socorro lá vários dias, eu vi paciente xingando, a médica que eu acompanhava me xingando, sendo mal educado, ameaçando. Eu vi que a demanda era grande, então você tinha que saber conversar, saber agilizar. Tem uma coisa muito importante que é você fazer a coisa rápido é diferente de você fazer apressado. Então, você atender uma pessoa otimizando o tempo ali é diferente de você atropelar, deixar de perguntar uma coisa importante porque quer logo que ela saia e entre o outro e resolver. Isso daí tem que saber essa diferença muito bem. Então... Isso eu acho que você vem com a experiência de entender, de olhar para o paciente, ver realmente o que ele precisa, o ponto que você deve se focar. E o problema é esse, porque só com o tempo você vai aprender isso. Então, até você aprender, você vai apanhar bastante. Você vai demorar um pouco. É uma coisa que não era para você aprender totalmente, não era para você dominar, mas era para você ser introduzido um pouco melhor na faculdade. Isso, eu acho que tinha que ser abordado mais isso na faculdade. Porque, pelo menos no meu internato, a gente achava que era tudo mil maravilhas. A gente sabia que tinha alguns problemas, mas longe da realidade que a gente enfrentou depois de formado. Totalmente diferente. É complicado, mas faz parte. Se você Isso. formou, ou querendo ou não, você já tá ali. Então Tá ali, não agora tem... é só... Na verdade, não tem mais opção. Você tá lá, você tem que pegar o jeito, aprender e se esforçar para... Ou faz pós... Agora vamos entrar nessa discussão, que essa é uma discussão boa. O que é que tu acha que o médico deve fazer? Acha que todo médico deve fazer a residência? Ou tu acha que pode fazer uma pós, eu acho que uma pós está mais tranquilo, vou ter que pensar na minha qualidade de vida, se vale a pena aquele sofrimento que tu passou na ortopedia, se não vale a pena? Olha, cada um faz o que quiser, mas em termos assim, eu acho que depende do objetivo da pessoa. Por exemplo, a área cirúrgica, eu não vejo possibilidade, pelo menos não conheço, possibilidade de fazer uma pós e dar certo. Não tem como. A área cirúrgica tem que ter a residência, tem que emergir naquilo. Mas uma área mais clínica, assim, dependendo da área, dependendo do objetivo da atuação da pessoa, aposta em sua validade e tem sua efetividade. Agora, é muito complicado, assim, às vezes você não tem conhecimento nem do que você quer da vida. E aí você vai fazer uma pós de final de semana e meio que acaba se perdendo naquilo dali. Então, você não sabe nem para onde ir. Então, você se perder é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um caminho serve para quem não sabe para onde vai. Então, é bem complicado. Isso é mais de pessoa para pessoa. Qual é seu objetivo? Sei lá, título e tudo e tal, não sei o quê. Tem um conhecimento amplo. Dermatologia, seu objetivo é só estética, é só fazer botox? Você vai fazer a residência lá, você vai passar 2, 3 anos aprendendo sobre todos os tipos de feridas, doenças de pele e tudo. Se seu objetivo é fazer botox, é aquilo. Simplesmente estética. Simplesmente estética. Não vejo. Claro que vai acrescentar você passar alguns anos imergido naquilo,
imerso naquilo, mas eu não vejo uma necessidade absoluta. Agora, se seu plano é dominar a dermatologia em todos os aspectos, ou então pelo menos ter um vasto conhecimento daquilo e se especializar em uma área ou outra, aí eu acredito que a residência é bem válido. Eu tenho um pensamento. Eu acho que a residência, obviamente, pela carga horária, vai te forçar, mesmo que você não queira, a ter um conhecimento e uma prática maior do que uma pessoa que fez uma pós. Porém, eu acho que uma pessoa que faz uma pós, que se destaca, ela tem que ter, acho que um intuito de aprender muito maior do que alguém que esteja na residência. Porque, assim, para você se destacar na pós, você tem que se direcionar, tem que aprender a aprender sozinho, tem que ir atrás da prática, tem que correr atrás. Você vai ser seu professor praticamente. Porque no fim de semana você não vai ter noção disso. É muito rápido o tempo de reunião. Né? Agora, na residência, você já entra dentro do sistema. Então, você vai ter tantas horas semanais. Então, quando acabar aquilo ali, mesmo que você não queira, você vai ter aprendido. Aí tem que ver também o que você aguenta também. Porque, por exemplo, tem algumas residências, algumas áreas, por exemplo, os meus amigos que fizeram pediatria, eu vejo que aparentam ter uma qualidade de vida bem melhor do que os que fizeram cirurgia e ortopedia. Ortopedia, tudo deu certo. Quase tudo deu certo para mim, foi bem, passei pela residência, agora consegui um emprego bom, estou seguindo a vida bem. Mas, não sei, eu falo muitas vezes que eu não sei se eu aguentaria de novo, não, a residência de ortopedia. Ainda tem esse time. É muito peculiar porque depende de cada um. Tem gente que tem uma cabeça boa para aguentar uma residência de ortopedia, de cirurgia. Tem pessoas que falam, não, eu acho que isso aí não vai valer a pena para mim. Por mais que às vezes eu saia mais bem preparado ou o mercado se abra melhor para mim, a minha saúde mental não tem quem pague. Então isso é muito complicado. E cobra, a saúde mental vai sim, né? Na residência, na maioria das vezes, você deixa uma parte da sua saúde mental lá. Física também. Por exemplo, a minha na ortopedia, eu fui para uma cidade do Rio Grande do Sul, Erechim. No meu primeiro dia, a preceptora falou para mim, para o George, que fez a residência comigo, que não queria a gente lá, que a gente lá não ia ser ninguém, não ia aprender nada. E aí meio que esculachou na gente. Isso que eu queria saber. Na ortopedia, na residência que tu fez, como era essa hierarquia, porque a gente sabe que tem, o tratamento, porque eu não fiz residência ainda, é uma dúvida minha. Às vezes eu fico pensando, eu tenho um interesse de fazer cirurgia geral, só que eu fico com medo. Porque me colocam tanto medo que falam, na residência de cirurgia geral, tu vai ser tratado mal. Sempre fala que é difícil, sempre fala que as relações com as pessoas é uma coisa mais complicada. A hierarquia é muito grande. Mas por exemplo, ela não falou pra intimidar, pra ver se ficava, não. Ela falou sério mesmo. Ela não queria a gente lá, não. E aí, eu tinha acabado de chegar na cidade, eu não conheço ninguém. Cara, minha vida em São Paulo tava legal, tava caminhando bem. O que é que eu tô fazendo aqui? Meus empregos certinhos, tava ganhando bem, já com a carga horária bem menor de trabalho. Acho que eu vou embora. Aí, isso, por coincidência no vestiário, eu tava lá trocando de roupa pra ir cirurgia, já com a cabeça baixa, desanimado. Cara, eu vou embora. Pegar meu carro, vou embora, não vou ficar aqui não. Aí um cirurgião de quadril, Rodrigo Kunz. Aí eu falei pra ele, falaram que não me querem aqui e tal, não sei o que é que você acha? Aí ele, não, cara, fica aí, segura e tal, aqui, pode ficar tranquilo. Se ninguém te ensinar nada, pode deixar que eu te ensino, pode deixar que eu vou cuidar de ti aqui, o que você precisar e tudo. Aí eu já ganhei um fôlego pra ficar mais um dia. E aí outros, Gustavo Barreto, que era cirurgião de quadril, a Mariana, outros, a gente foi ficando meio que foi se conhecendo, e aí a gente meio que foi ficando amigos, os preceptores, e aí eles meio que virou o jogo. Agora eles gostavam da gente, pelo menos. A gente era de conviver na casa dos preceptores, toda semana tá em churrasco, lá no Sul é muito dessa cultura. Então, para mim, deu uma virada. Mas no início, e uma coisa na residência, claro que de residência para residência muda muito o tratamento, muda muito os chefes, muda muito os preceptores. Mas, geralmente, na residência, podemos dizer, nós três entramos na residência de ortopedia. Se um desistir, a chance dos outros dois desistirem é muito grande, muito grande. Porque mesmo. Aumenta o serviço ou a pressão psicológica? Não, é porque
a gente meio que fica segurando um na mão do outro ali. Fica assim, ó, vamos ficar Se junto. tiver todo mundo junto, dá Imagina certo. um tripé. Se um ali cai, a chance de cair é muito grande. Quando tu entrou na residência, foram quantos R1? Eu e outro. E ela continuou só firme, duas? então. Não, era outro, era o George. Só 2 pessoas. Continuou porque a gente trabalhava, a gente não aguentava, não era acostumado à rotina cirúrgica, que é pesada. Os chefes da gente não tinham preparo para residentes e tudo, não sabiam como se comportar com a gente, nem a gente com eles. E aí pra gente foi pesado, então a gente era, tipo, falava assim, ei, vamos embora. Tinha dia que a gente saía, ia pra um pub lá, essa cultura do sul, lá tem alguns pubs, alguns bares assim. A gente ia e aí a gente ficava lá. Bebia um chopp quente, porque o chopp do sul é quente. Na verdade não é quente, é a temperatura ideal. Mas aí pra gente do Nordeste, a gente acha que... Aí a gente ficava lá, cara, vamos embora. Vamos embora. O que a gente tá fazendo aqui? O que é que a gente tá fazendo aqui? O dinheiro que a gente podia estar ganhando. Mas aí a gente foi, não, bebe aí e amanhã vamos lá, tem cirurgia às 7 horas. A tua rotina lá, no início, quando tu chegou, tu tinha que acordar que horas, tinha que estar no hospital que horas e voltava pra casa que horas? Tem uma coisa, o que é permitido pelo MEC e o que se faz. Que não tem, na maioria das vezes, não tem relação. Por exemplo, no meu primeiro ano era de segunda a sexta, durante o dia, mais ou menos de 7 da manhã às 7 da noite. Claro que às vezes a cirurgia estendia um pouco mais e tudo. E aí uma semana eu ficava de sobreaviso toda noite. Então se alguém quebrasse um tornozelozinho, quebrasse a ponta de um dedo, eu tinha que sair de casa e ir no hospital. E daí já ficava para 7 horas da manhã, se precisasse. Depende, se fosse umas 4, 5 horas da manhã, a gente já ficava. Mas como é uma cidade relativamente pequena, sem trânsito, de madrugada, às vezes dava para ir para casa. E era uma semana todo dia à noite e o final de semana completo. Isso daí mexe com a tua cabeça de uma forma absurda. Pelo menos mexe com a minha. Eu não consigo dormir bem se eu souber que hoje à noite alguém pode me ligar a qualquer hora para eu ir lá no hospital. Aquela preocupação. E pode ser um entorse de tornozelo ou pode ser uma amputação das duas pernas. E acontecia. Então, é torturante. Para mim foi uma tortura isso daí. Foi bem ruim. Mas aí no segundo ano, chegou o Gleick, entraram 2 lá, R1, um desistiu. O Gleick a gente conseguiu deixar ele lá. E aí já melhorou o trabalho, já foi melhorando as coisas. No terceiro ano foi o Hélio, que fez na ITPAC lá. Já melhorou muito, já foi mais tranquilo. E aí entrou a pandemia. A pandemia, as residências, principalmente das cirúrgicas, tem 2 tipos. Tem a residência mais teórica, aquela que vai estar te ensinando e tudo, mas que você não vai ter uma prática muito boa. Tipo, a residência para... Eu ouvi até falar isso. Tem aquele local que tem a residência meio para artigo, para publicar trabalho, você vai aprender muito teoria, e tem aquela residência que você coloca a mão na massa. Você faz cirurgia, você está dentro de tudo. Colocar a mão na massa, basicamente, são teus chefes te ensinando o quanto antes para eles não precisarem se esforçar tanto assim. Mas, claro que vai ter as residências de excelência que conseguem achar um meio termo e um caminho bom quanto a isso. Mas, pelo que eu escuto, sempre vai para um lado ou para outro. Pesa muito para um lado ou para outro. A minha era mais para... Alguns chefes tentaram fazer aula com a gente, principalmente o de quadril. Gustavo Barreto, ele fazia aula rotineiramente, toda quinta de manhã. E lá era uma cidade bem fria, às vezes fazia -3, -4, a gente ia lá. Acordava 5h30, aula 6 horas. Para quem estava acostumado com 40 graus lá no Teresina. A lágrima congelava. Aí tentava fazer as aulas, tudo certinho. E aí meio que eles foram me liberando. Eu usava muito um preceptor contra o outro. Por exemplo, eu ia fazer uma fratura de punho. Aí eu chegava, eu queria operar, eu falava pro preceptor, ei, chefe, semana passada fiz 2, ó. Como assim você fez 2? Tal chefe me deixou. Aí, deixou? E como é que você fez? Fiz assim, assim. Não, pois pode fazer. Nada, às vezes não tinha deixado, às vezes eu vi ele fazendo, eu falei, isso daí eu consigo fazer. Mas olha aí, porque eu quero do seu jeito, aprender do seu jeito. Aí fazia, nisso daí eu consegui fazer muitas cirurgias. E aí fui fazendo, fui operando, até que eu criei uma mão cirúrgica relativamente boa para uma residência de ortopedia. Eu tenho uma dúvida, advogado, em questão de residência, eu não fiz ainda. Então, qual o básico que um ortopedista tem que sair
em relação a cirurgias. Por exemplo, um ortopedista normal, ele tem que sair sabendo fazer isso, isso, isso de cirurgia. Porque eu sei que tem as especialidades, mas com certeza tem um basicão que fala, isso ele tem que sair bom. É mais ou menos o que precisa para um médico, dá para comparar, fazer uma analogia com o que precisa um médico para sair formado, para sair recém-formado. O que é que ele precisa? Precisa saber ler um eletro, precisa conduzir uma parada cardiorrespiratória, precisa identificar uma pneumonia, saber os critérios de Kurp, sei lá, para pneumonias, essas coisas. Sabe que a maioria não forma sabendo, dominando isso, algumas coisas básicas que deveria saber. Na ortopedia, eu acredito que nas demais áreas, muitos não dominam áreas que deveriam saber. Mas o essencial é você fazer as emergências, os traumas. Por exemplo, quanto à parte cirúrgica. Quanto à parte clínica, você tem que identificar uma fratura, saber fazer a anamnese, chegar no diagnóstico. É importante. Da parte cirúrgica, a maioria dos traumas você tem que saber resolver. Por exemplo, você está no plantão de ortopedia, chega um cara com a perna amputada. Você tem que saber resolver aquilo dali. Claro que vai pedir ajuda de cirurgião, tudo, o anestesista vai te ajudar. É uma equipe, mas você tem que saber controlar aquela emergência, uma fratura exposta. Você tem que saber, talvez, não exatamente classificar, mas saber como tratar aquilo. A classificação é bem simples. Como então, resolver o problema. Como resolver? Você tem que resolver as emergências, porque se você pegar um plantão de clínico e não souber identificar um infarto, acho que você está no lugar errado. Procura outro tipo de plantão, procura algo mais que não exige essa emergência, talvez um posto de saúde, algo do tipo. E na ortopedia ou área cirúrgica é mais ou menos isso. Se você Então forma preparar como você para cirurgião um plantão geral, de ortopedia. você tem que saber fazer. Cirurgião geral, posso estar falando bobagem, mas acredito que tem que saber fazer uma laparotomia, uma apendicectomia. Então, você tem algumas cirurgias que são consideradas básicas. Você fala, não é possível, o cara formou em ortopedia e não sabe fazer essa cirurgia. Então, tem algumas mais simples. Mas especificar é como especificar para um clínico que ele tem que fazer. Na teoria, ele tem que saber aquilo, ele viu tudo. Mas, por exemplo, de trauma, tem alguns que eu não domino de forma alguma. Coluna, eu já entrei em vários, consigo auxiliar bem. Auxiliar bem não é a coisa mais simples do mundo. Se você chegar qualquer pessoa souber lá, não, auxiliar é o segundo cirurgião, o segundo ajudante. Auxilio bem, mas eu não tenho a confiança para eu fazer um trauma de coluna. Não, longe disso. Mas tem algumas áreas mais simples que eu tenho uma certa confiança para fazer. Entendi. Por exemplo, uma fratura, sabe fratura livre-aberto, que abre a pelve? É interessante que um ortopedista se forme sabendo botar um fixador externo para reduzir. Isso. Então é uma coisa que é emergência, o cara pode moer tava fazendo ali. essa questão do médico, cai só isso aí. Isso, porque é essencial. Até tem gente que não sabe pôr o lençol ali para meio que para poder fixar, para poder então que a primeira medida, segundo o médico, se ele fixa com lençol, né? E depois vai para o centro cirúrgico para fazer a fixação para evitar definitiva. desestabilizar aquela região, né? Isso. Com lençol, eu já vi amarrar aquilo de todo jeito, já chegou de todo jeito. Mas Você tem que amarrar, a mais simples, tem que dar um jeito a mais de simples fixar, com lençol. Claro que tu pegar um ortopedista, um cirurgião de quadril, ele vai até com lençol, ele faz de um jeito diferente, fica melhor e tudo. Mas, meu amigo, é você identificar aquilo, que aquela abertura pode causar um problema, uma instabilidade hemodinâmica para o paciente e saber. Isso para o clínico mesmo, mas para um ortopedista é o básico, é saber caminhar. Tem que saber desenrolar. Deixa eu te perguntar, eu quero saber da parte da hierarquia, do tratamento. Como era agora tu terminou, tu pode falar? Como era o tratamento dos chefes com residentes e entre os residentes? Mas tu teve R2 não, né? Não. Foi a primeira Porque turma. em algumas universidades ainda fala sobre isso, sobre a relação do R2 para R1, a relação de hierarquia, de desgaste, que tem alguns que tratam mal. Isso existe mesmo? Como é que é? É uma dúvida, assim, só realmente de relacionamento, porque falam muito que dentro da ortopedia o pessoal é mais ríspido. Mais associado com essa questão de hierarquia, isso acaba ficando um pouco mais exacerbado, entendeu? Na realidade, se você entra aí você aprende a ser ortopedista até no jeito de ser durante a residência. Aí sai todo diferente. Eu acho que, claro que às vezes isso evidencia um pouco mais, a área cirúrgica evidencia um pouco mais, mas toda residência que você entra, você sai outra. Às vezes até mais dócil, às vezes um pouco mais ríspido, às vezes com menos paciência, mas a hierarquia, na minha, foi uma exceção. Claro que lá era doutor, o senhor, a maioria não gostava nem que eu chamasse de senhor, tudo.
que meio que a maioria dos meus preceptores eram relativamente novos. Para a qualificação que eles têm, 35 anos, alguns com 29, 30 anos já tinham chegado bem alto em qualificações assim, então meio que a gente tinha uma relação mais próxima de amizade com a maioria deles. Mas a maioria das residências funcionam mais ou menos assim. Se tu é meu R2, eu me reporto diretamente a ti, na maioria de ortopedia, que eu escutei também, não conheço tanto. E se ele é o R3, tu se reporta a ele. Se eu fizer bobagem, o chefe vai falar com ele, e aí ele fala contigo, e aí tu fala comigo. Entendi. Claro que às vezes se tu fizer uma coisa muito idiota, o chefe vai me ver e vai falar direto e tudo, e depende do chefe. Tem serviços que, por exemplo, depois que faz os 3 anos, aí vai fazer os estágios de subespecialização, que é o fellow em quadril, tornozelo, joelho. Tem alguns locais que eu já estagiei que o chefe só fala com o R4, que é o fellow, que chamam de R4. Uhum. Só fala com ele. Se chegar o R1 aqui e falar com o fellow, eu já presenciei. Ele nem conversa. O chefe não fala. Finge que nem existe. Ignora. Mas esse foi o lugar extremo que eu cheguei. Uhum. Agora eu estagiei no Angelina Caron de Curitiba. Chefe muito gente boa, muito educado. Cara sentado no chão conversando comigo, eu já tinha pesquisado, cara, autor de livro, de quadrinhos. Na realidade, eu tudo. acho que vai muito da pessoa e isso mais da personalidade, como ela foi criada. Porque, assim, eu não me vejo, quero fazer residência, quero fazer sub, mas eu não me vejo tratando alguém dessa forma nunca. Mas eu acho que ninguém se vê na hora que entra, né? Você se transforma, você é moldado. Não. O problema é que tem... Isso é coisa da minha cabeça, isso eu nunca vi. Eu acredito que tem gente que nunca teve o poder de decisão de nada da vida. E aí, às vezes, era aquele cara estudioso e tudo, e chegou numa hierarquia, num local importante, como alguém importante, e aí parece que ele tem poder pela primeira vez na vida, e ele não sabe nem manipular aquilo acaba ali. abusando. Ele abusa, ele acha que pode tudo. Porque eu não me vejo de jeito nenhum, amigo. Eu posso ser o sub do sub, o melhor do melhor, que eu não tenho nem coragem. Até pra minha mãe ver, meu pai ver falando, meu filho. Não é assim que eu ensinei, não. Tem momentos, a área cirúrgica tem uma peculiaridade, que se o cara gritar contigo lá na sala de cirurgia com o paciente dormindo, te xingar e tudo, aquilo vai ficar meio que entre vocês ali. Uhum. Claro que o cara não vai ser totalmente desrespeitoso, mas ele vai falar, nossa, cara, Vai ser você é grosso. idiota, como é que você faz uma coisa dessa e tudo? Ele não fala, às vezes xinga a tua mãe, e ele não fala, ó, sua mãe vive na esquerda. Não, é um desabafo ali e tudo. E aí você entende, você sabe que você fez uma coisa muito, muito, muito estúpida, então você meio que E às vezes até com o tempo você ok. começa a perceber, quando a outra pessoa erra, cometeu o seu mesmo erro, aí tu olha assim, tu fala assim, aquilo ali foi um dia, ó. E numa ronda clínica, eu não sei qual é quando vão passar a visita, isso não dá para o cara falar lá no meio dos pacientes. No meio de não todo dá pra- mundo. O cara tem que ser mais ponderado. E às vezes o erro na cirurgia é algo que tem que ser resolvido muito rápido. Então o cara não vai pedir. Não é toda vez que pede por favor, na cirurgia essa tá parte eu tranquilo. entendo. né? Essa parte eu também entendo. Que tem que saber diferenciar. Porque tem momentos que apresentam urgência, como no jogo. Que não tem como você falar, por favor, vou fazer isso. Não. Tem que ser. Às vezes você é ignorante, mas porque você quer resolver rápido, você quer o bem do paciente. Mas é quando passa disso, eu acho que tá passando do ponto. Tem uns que passam do ponto, mas tem outro. Eu vou te confessar, de ofensas, xingamentos assim, durante a residência tiveram várias oportunidades assim, mas nenhum. Aconteceu. Não Nenhum tive extrapolou, problema né? nenhum, não tive nada do tipo. Pra mim não teve problema E nenhum. também depende de cada pessoa, a pessoa que recebe, entendeu? Porque tem gente que é mais tranquilo, tem gente que não leva aquilo pro pessoal. Agora tem gente que não, que já sente, já fica com aquilo guardado, fica cultivando, e aí é o problema grande. Uma coisa que, até fugindo do assunto, mas uma coisa que eu escutei, uma amiga nossa, a Thalissa, uma vez a Thalissa falou, nossa, amanhã eu vou pra residência e tudo. Ela fez a conta de quantas horas ela trabalhava e o que ela recebia de remuneração Nossa. da residência. Aí- Nossa, dava uma coisa assim de Essa R$ conta aí não pode 8 a fazer, não. hora, Essa R$ conta não 7 pode a fazer, não. hora, uma coisa E assim. o cara fica triste fazer uma conta dessa, meu amigo. Se eu não me engano, vai aumentar o valor da residência. Vai aumentar. Agora vai para 3 para 4, né? vai para 4.
Sim, mas Mas, na realidade, eu acho que merecia pelo menos o valor do PSF. Pelo menos 10 ali, porque o trabalho é grande. Você mora dentro do hospital, né, eu gente? acredito que esse seria o valor apropriado, mas vamos imaginar uma coisa que eu vi uma preceptora de GO falando. Ela disse assim, se essa bolsa aí vai para 10, 12 mil, 14 mil, vai ter médico que vai usar a residência como profissão. Ah, entendi. Porque sabe que vocês dão seus plantões Entendi. e tudo, consegue ter um retorno financeiro bom, mas tem médico que não dá plantão. E às vezes algumas residências, claro, hoje isso não iria acontecer, mas com o aumento de médicos e tudo, Poderia ficar pingando só para ter aquele salário. como a gente até já disse, eu acho que a pandemia meio que mascarou a restrição do trabalho, o aumento da concorrência. Talvez em 2024 seria uma boa opção de início. Se entrar se formei, é melhor entrar na residência, Aliás, porque vou ter esse valor, sim. do que me arriscar em outro local. Mas isso também é bobagem, é um pensamento dela que eu parei para pensar. Não, interessante. Isso não tem nada a ver com que o residente tem que ganhar mais para poder se dedicar melhor àquilo. É esse ponto que eu queria chegar em ti. Como foi durante a tua residência a questão financeira? Porque tu trabalhou 7 meses, dá para juntar uma grana boa, mas mesmo assim você vai ter que trabalhar durante a residência. Sim. E o tempo para trabalhar, principalmente numa residência tão puxada como a de ortopedia, como é que tu manejava tudo isso? Sem dormir. Mas funcionava mais ou menos o seguinte. Meu custo de vida, ele é baixo. Eu não tenho um gosto refinado, assim, para... Eu acredito que não está no meu momento ainda de fazer viagens para a Europa, Estados Unidos. Eu acho que não chegou meu momento. Nem de ficar viajando pelo país 2, 3 vezes por ano. Acredito que ainda não está na hora. Já teve mais longe. Mas acredito que ainda não está no momento. Na residência eu tinha total convicção que não dava. Não era correto. Então, meu custo de vida era baixo e eu juntei coisa de 20, 30 mil reais. Porque eu não esperava começar a residência naquele período. Então, eu tinha 30 mil reais, aí pensei assim, vou ganhar 3 mil reais por mês. Vamos ver no que vai dar. Entrei um ano e meio. Lá os assim. aluguéis onde tu morava era muito caro ou não? Era 850 reais o aluguel. Já melhorava. Porque o problema no de São preço Paulo é bom. esse. Porque para descolar em São Paulo, qualquer coisa é cara. Aí meio que um ano e meio, eu não precisava nem trabalhar, trabalhava um plantão ou outro. Depois eu fiquei fixo de um hospital particular lá toda sexta-noite, que aí eu já tinha um residente, já tinha entrado do ano anterior. Então fui com 1 ou 2 plantões por semana. E aí Conseguiu se virar, E aí né? no final mesmo, aí com a pandemia, meus pais se trancaram em casa totalmente, eles falaram para eu parar de dar plantão, tudo. Eu ainda dava plantão, mas era bem menos, dava plantão, mas aí meu pai me ajudou financeiramente. Isso é uma coisa bom. muito boa. Porque você fica entre aquela, vou trabalhar para me manter ou para tentar realizar algum sonho, porque a vida está passando, mas a partir do momento que você tem que se dedicar demais ao trabalho, você para de aproveitar o tanto que você deveria estar aproveitando da residência. Aí você fica nessa, porque a residência é o que você vai levar pro resto da vida. É um momento único de Outro momento você não vai aprender. aprendizado. O professor só vai ter aqueles 3 anos, 4, 5 anos ali. Depois disso é você fazendo sua caminhada só. Sim, E outra, eu acho que o pessoal tem um pensamento que vai acabar, principalmente os que estão formando agora, os que optam mesmo pela residência. Eles fazem um trajeto, um caminho tão bonito na cabeça deles, assim, que eu fico olhando, eita, mas é bonito. Deve ser lindo. Se virasse um filme, ia ser lindo. Mas eles programam, vou aqui fazer a residência. Geralmente os que não estão nem estudando para a prova. Falam assim, final do ano aí eu passo na residência, 3 anos acabo isso, me especializo em isso. E aí sempre eles dão 2 opções. Ou eu volto para minha cidade, monto um consultório lá, já tenho uma clínica lá, já vou me arrumar. E o outro fala assim, aqui em São Paulo, vou investir e tal, Eu não sei o consegui quê. me virar. Vou entrar em uma equipe, tudo. Eu acompanhei a jornada de alguns. Olha, eu acho que eu conto nos dedos os que falaram que... Saiu no ia ser- plano, realmente. Isso saiu no plano. Mas isso eu já tenho bem claro na minha cabeça, eu tento até passar para outras pessoas. Porque a gente, às vezes, acha que a residência vai ser o
Último problema que você vai ter, depois da residência tá tudo ok, tudo certo, você vai ter emprego, vai ganhar bem, vai ter qualidade de vida. E isso é totalmente errado, não vai existir isso. Eu vi até uma frase que você pode até merecer ganhar bem, ter todo aquele prestígio profissional, ter sucesso profissional. Mas se você não for buscar, você não vai ganhar. Então, a residência vai fazer parte do processo, mas quando acabar, eu acho que é o pior que um recém-formado, porque a pressão é muito maior. Você tem que se virar para fazer um fellow, para colocar seu consultório, para trabalhar, para ganhar dinheiro, e daí, às vezes, você não consegue, e se frustra. Ou acha que ia vir tudo de mão beijada, e não vem. Você tem que ralar. Vamos citar o meu exemplo. Amanhã eu tenho cirurgia às 7 horas da manhã, nesse meu bairro aqui do lado, fica meia hora da minha casa. De quinta-feira, 7 horas da manhã, até terça-feira, meio-dia, eu só vou estar em casa na quinta à tarde para dormir e no sábado à tarde. O resto são plantões, residência, passando visita, cirurgia, plantão, residência, cirurgia, até a terça-feira, nesse final de semana e no outro. Eu faço isso geralmente 2 ou 3 semanas por mês. Então, isso eu já passei pela residência, já acabei a faculdade, residência. Mesmo assim, continua puxado, né? É muito pesado, muito. Eu acho que assim, o tempo para um médico tentar conseguir ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida fazendo residência, obviamente, eu acho que é uns 4, 5 anos pós-residência. Então, você termina a residência, vai trabalhar 4, 5 anos para tentar se manter no mercado, tentar abrir contatos, tentar migrar para o particular, organizar por melhores plantões, para daí começar. Agora eu tenho uma qualidade de vida e ganho dinheiro. Acho que isso interfere muito em outras coisas, como, por exemplo, isso se ele sair do centro onde ele se formou, se ele indo para outra cidade, onde vai ter que conquistar outro meio, vai ter que conquistar outras pessoas. Porque, às vezes, se você der continuidade dentro do seu serviço, que o que acontece também, talvez não tenha tanto essa dificuldade. Talvez o reconhecimento seja diferente. Até porque tu ficando dentro de um centro onde você se formou, fez sua residência lá dentro, os seus chefes vão ser sempre chefes. Não adianta. Eu vejo... Eu acho que tem dois lados aí. Não, eu vejo diferente. Acho que das duas opiniões. A primeira, esse período que tu estipulou aí, eu acho que talvez alguém, vamos dizer assim, que o pai é dono de um hospital, maternidade, forma medicina, faz GO, já sabe que vai voltar, sabe até a especialidade que falta ali no hospital do pai dele. Eu acho que esse é um caminho que tem uma chance de certeza bem maior. Então, se esse cara falar para mim, olha, tal ano, tal período eu vou acabar isso. Agora, tão amplo assim, sem nada garantido, falar que em tantos anos faz isso, tantos anos faz isso, não, baseado em um ou outro que viu, você pega uma amostra ali e meio que coloca aquilo como o que você acha ideal e vê, se aqueles caras foram assim, eu acho que o ideal é isso. Acho que está longe de ser o panorama completo. Mas o que acontece? Por exemplo, eu fiz medicina para ganhar 10, 15 mil reais por mês e ter uma vida tranquila. Uma casa com uma piscina e um cachorro. Isso. Mas aí o que acontecendo? O que foi acontecendo? Eu vi as oportunidades e aí quando eu vi uma oportunidade que eu achava que era boa, eu ia lá e agarrava. Pagava o preço, mas ia lá e agarrava. E fui nessa, fui subindo. Eu não esperava estar operando nos hospitais que eu opero hoje. Eu não esperava estar numa equipe boa como a equipe que eu estou hoje. Tipo, eu nasci no interior do Piauí. Tipo, a equipe do meu chefe opera no Sírio-Libanês. Opera em hospitais que eu nunca imaginei nem... Eu acho que na live você nunca imaginou nem vir para São Paulo. Lá no começo. Eu tinha meio que esse pensamento. Falava assim, quero sair, mas nem que não imaginou. Via tão distante... Mas as coisas vão tomando forma durante a vida e aí você fala... E quanto a essa parte de você ficar no seu serviço, isso é cada vez mais difícil, porque eles vão, se tiver 6, 8 residentes ali e tiver precisando de alguém, ele vai pescar ali o melhor. E o melhor não é só o melhor tecnicamente, não é o mais gente boa. Hoje em dia você tem que pegar um cara para sua equipe que meio que seja mais redondinho assim, em todos os aspectos. Seja o cara bom tecnicamente, de razoável para bom tecnicamente, não precisa ser o mais top, mas é um cara que tem uma relação boa com a enfermagem, com a diretoria do hospital, pegar o cara mais redondo. E quanto a essa parte de seu chefe sempre ser seu chefe,
Cara, não... Alguns locais sempre vão ser assim, por exemplo, e alguns que funcionam, tipo, na anestesiologia, os anestesistas. Acredito que talvez tenha um pouco isso. O cara que te formou, você sempre vai manter meio equiparado. Mas em outras áreas, por exemplo, se você foi meu preceptor e a gente montou uma sociedade aqui, pode ter certeza, Acabou. com 2, Entendi. 3 reuniões ali, acabou essa relação. O cara vai ser grato e tudo, mas acabou essa relação. Tudo. Entendi. Então depende da especialidade, depende do serviço, depende de como funciona. Eu acho que o único interessante de você tentar ficar no lugar que você fez residência é o network. Porque com certeza lá você vai conhecer mais pessoas. E não só no hospital que você fez residência, ao redor, nos outros hospitais, conhecer amigos médicos, e daí você vai ter mais opções de caminho a trilhar. Mas, em compensação, pode ser visto também como sempre um aluno. Sempre eu sou melhor que aquele. Mas vai depender, acho, de personalidade, para você conseguir sair dessa capa de aluno e ir para a capa de chefe. Isso é com tempo e com qualificação também. Por exemplo, se você acaba a residência em ortopedia, querendo ou não, se todos os seus chefes são subespecialistas, você não é, mas se você vai lá, faz seu fellow, faz seu curso na Suíça, em Davos, na Suíça, faz as especializações, você fica no mesmo patamar do cara. Então, se você tem argumentos, se você tem conhecimento para discutir sobre aquela área, no geral, acaba ficando normal. Acho que esse sistema de uma hierarquia tão pesada para iguais, eu não vejo acontecendo tanto assim. Eu vi uma Até que não vez faz ou muito duas na vida. sentido também, né? Não... Você vê que é uma coisa que a gente acha que pode acontecer, mas pelo menos na prática eu não vi acontecer. Claro, se tem um cara na sua equipe que é menos qualificado, então vai dizer amém. Mas você vai ter até menos argumento para falar, tem menos moral para falar com o cara. Mas se o cara, você é de igual a igual com ele, não vi acontecendo tanto assim, não. Eu acho que a gratidão, a amizade sempre vai ter, do reconhecimento. Falar, foi esse brother aqui que me formou, foi ele que me ajudou, ele que me ensinou tudo isso que eu sei hoje. Porém, com o tempo, com o passar dos plantões, cirurgias, você vai pegando o seu time e vai tendo o seu jeito de fazer as coisas, performando para a sua personalidade, e ele também você vai ocupando seu espaço ao lado do seu preceptor, do antigo preceptor. Sim, muitas vezes é assim que funciona, mas tem vezes também que o cara forma o cidadão ali, arruma o contato, passa um tempo ali, o cara que foi formado dá um jeito, põe o chefe, passa o chefe, assume o serviço, e já vi disso também. Claro que hoje, enquanto a gente ainda tem um certo controle, todo mundo se conhece, o cara fica muito queimado, não é legal, você sempre vai ver ele mal. Antiético, antiético, em congresso, assim, você vai, aquele cara ali tirou outro, tudo. Mas acontece também. E a medicina, no meu ver, assim, tá mudando muito o perfil do médico. Eu acho que ele, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que tá perdendo um pouco não sei se nobreza seja a palavra mais certa, mas é a que me vem na cabeça. Por exemplo, acontece muito em plantão. O paciente fala, o doutor me passou esse remédio aqui, eu fui em outro, o outro falou que não serve para nada. Uma coisa é o cara falar assim de algo extremamente absurdo. É dizer que dipirona cura câncer. Isso é absurdo. Então, beleza, o outro médico responder dessa forma, tudo bem. Mas o cara passou um anti-inflamatório. Eu acho que isso já é falta de companheirismo. Devido à quantidade de médicos que está formando, está criando a sensação de competição. Mas a gente tem que entender que a gente somos colegas médicos. Então, é uma premissa que eu tenho comigo. Às vezes, outro médico, o paciente passou com algum médico, veio em mim, eu achei que não era a conduta mais adequada, vi que tinha algo de errado, mas eu nunca vou explanar aquilo para o paciente. Eu vou tentar ajudar o paciente da melhor forma que eu conseguir naquele momento. Porque eu acho que isso é ser ético. Aí eu posso até chegar no brother lá e falar, brother, eu acho que tu errou nisso, acho que dá para melhorar naquilo, mas expor a pessoa eu acho que nunca é o melhor caminho. Sim. Até porque, em vez dele tentar crescer com aquilo, ele vai ficar com raiva de ti. Mas sabe como é que eu vejo? Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre algumas coisas. Eu vejo que a gente vê esses fatos no dia a dia, sabe que está errado, sabe que essa não é a postura correta, tem que trabalhar para até o colega ter uma postura melhor,
Mas na minha cabeça, beleza, vamos trabalhar para todo mundo melhorar, para evitar, diminuir isso, que é desnecessário. Mas na minha cabeça isso daí só vai aumentar. Eu acho que vai aumentar pelo sentimento de competição. Quanto mais médico, o sentimento de competição vai aumentando, vai criando esse sentimento. Mas eu sou um dos que até amigos meus, e até dou liberdade para fazer isso comigo. Fala, Matheus, aquele dia tu atendeu aquele paciente, tu comeu bola, tu deixou passar isso aqui, fica mais atento. E vice-versa, porque eu já fico pensando naquilo para tentar melhorar no próximo atendimento. Na próxima vez que acontecer daquele jeito, eu já falo, opa, aqui eu vou olhar com mais cuidado para não deixar passar alguma coisa e não trazer algum prejuízo para o paciente. Mas isso, vamos ver como é que vai acontecer. E me diz uma coisa, e vocês vão fazer residência, vão trabalhar, vão enricar, o que é que vocês vão fazer? Rapaz, os nossos planos, que a gente somos irmãos, né? Eu tinha um plano de ajudar minha mãe até quando ele formasse. E daí, quando ele formar, quando ele formou agora, né? Eu vou seguir a minha trajetória, estudar para residência e tentar passar no fim do ano com fé em Deus. E entrar nessa vida dura aí. Pra quê? Quero cirurgia. Cirurgia geral. Se comer, acho que vai acabar a cirurgia básica. Não tem mais básica. Não tem mais só básica, geral. Só geral. Daí, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí depois Beleza. tem que fazer mais 2 de sub, são mais 5 anos de estrada aí. A sub tu arrisca ou ainda vai esperar acontecer? Eu penso muito em uro, em vascular, mas eu só vou saber realmente quando eu estiver Geralmente colocando a mão na massa. uma coisa que eu acho assim, olha, pense em uma coisa, vê as possibilidades, mas meio que vai passando o momento. Porque aí não adianta a gente falar e chegar lá e a gente vê que é uma realidade diferente. Quando eu colocar a mão na massa, ver a vida realmente de um cirurgião vascular, de um neurologista, eu vou ter o time se falar isso aqui é realmente o que eu quero pra minha vida, ou não. E você, Marcos, onde vai fazer depois que ele acabar? Não, que acabar não. Aí também Tem tu que fala, esperar. foi mais 5 anos, meu brother. Eu tenho que esperar pelo menos 1 ano, 2 anos aí pra poder estabilizar tudo. Eu tô querendo fazer GO. Tô querendo muito fazer GO. Tava querendo fazer GO e sub, eu tava pensando em fazer em masto. Mas aí é o tipo de coisa Mas que eu ainda vou qual foi pensar. tua vivência no internato lá em GO? Cara, lá em GO é muito forte. Lá em GO é muito forte. Eu rodei em todos os serviços que podia. Existir. De alta, baixa complexidade. A única coisa que a gente não roda muito é a parte da gineco. Entrou muito, cesárea? Entrei muito cesárea, muito parto normal. Ah, Maria, cesárea tinha dia que eram 8, 9 cesáreas eu instrumentando sozinho o dia todinho. Era a rotina do residente. De segunda a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite, daquele jeitão. Eu tinha pensado em fazer GO também, na realidade, quando eu saí da faculdade, meu foco era fazer GO. E aí, durante o trabalhando, eu mudei minha concepção. Falei, acho que vou para cirurgia geral, que acho que é o que encaixa melhor comigo. Acho que GO vai ser muita dor de cabeça. Eu gostava de GO, mas eu presenciei umas 2 cenas assim do marido ficar bem incomodado. A faculdade foi no interior do Tocantins, do marido ficar bem incomodado, não sei se era marido, namorado, sei lá. Ficou bem incomodado de terem homens na sala para examinar e tudo. Aí eu meio que fiquei pensando, cara, eu não quero essa... Sabe uma coisa que você... Mim, né? Claro, vai acontecer uma vez a cada 5 anos, sei lá, ou talvez nem aconteça uma vez por mês. Mas eu pensei, cara, não, tem coisa que eu gosto mais, então por que eu vou fazer isso que ainda tem esse problema? Então não ponderei. Tem esse adendo. E acho que às vezes pode ter um certo preconceito em a mulher passar com GO homem. Não sei se ainda existe muito isso hoje, mas com certeza deve ter uma parcela. É muito de preferência. Tem muitos que gostam de passar com homem, tem muitos que gostam de passar com mulher. Mas da preferência da própria mulher em si. Isso não tem muito a ver. Tipo, o cara que é careca não pode fazer transplante de cabelo. Tipo, não, homem... mas é igual nutricionista gordo. Não, nada contra os gordos, mas eu acho que você tem que passar uma certa... Igual o dermatologista que tá com a pele ruim, a pele feia. Não passa credibilidade. Porque você não cuida nem dele, como vai cuidar de alguém? Tem algumas áreas que sim. Mas, tipo, por exemplo... O que tem a ver um ginecologista bom ser homem? Não, isso eu concordo também. Mas eu acho que é mais cultural isso, de algumas pessoas. Uhum. Pois, galera, vamos finalizar esse podcast agora. Muito obrigado. Obrigado a você. Amigo e doutor Matheus Rogado. Nosso grande amigo, Sempre doutor precisar, Matheus Rogado. a gente tá por aí. Um Ok, abraço. então, meu, um abraço. Até mais.